É um sonho se realizando. Olha só o que disse o Flávio Bolsonaro. Ele afirmou agora que já tem votos para barrar o Jorge Messias no STF. Messias barrado no STF. Sabe o que significa isso? Significa que vai ficar para o próximo presidente, meu amigo. Se o Flávio ganhar essa eleição de agora, quem vai indicar o sucessor do Barroso vai ser ele mesmo, né? Então, lembra que eu falei para vocês lá atrás que era um sonho? Eu falei, não, gente, olha só, o mais provável é que o Lula consiga os votos para indicar o Messias. Afinal, né, o Lula vai prometer um monte de coisa, vai dar dinheiro para um monte de gente, vai arrumar um monte de coisa. Mas eu também alertei a vocês que essa briga que teve, né, dele não conseguir botar o Messias imediatamente pela briga como o Pacheco, eu falei, isso é ótimo pra gente. Isso é uma maravilha. Por quê? Porque no final das contas, né, quanto mais perto fica da eleição, mais complicado vai ser para votar o Messias. E olha só o que está dizendo aqui o Flávio Bolsonaro na coluna do Lauro Jardim. Flávio Bolsonaro diz ter votos para barrar o Messias no STF. Lula e Davi Alcolumbre ainda não se reuniram para destravar a indicação do Messias, mas um outro fator passou a pesar a decisão, as eleições. Olha o que eu avisei. Chegando perto das eleições, a coisa começa a mudar de figura. O Flávio vira para os senadores e fala, olha só, segura isso aí. Que aí eu vou indicar uma pessoa que a gente vai combinar entre nós aqui para ser o próximo presidente, o próximo ministro do STF aqui. Ele só precisa de 1/3 do STF. Lembra, tem que ter 2/3 para aprovar a indicação do nome para o STF. Então basta ele juntar 1/3 aqui, ó. Em alta nas pesquisas, Flávio Bolsonaro tem dito no Senado que tem 35 votos certos para barrar as pretensões do chefe da AGU. Se a conta for essa mesmo, o risco de pautar a votação do Messias é enorme. E repara, o Lula nem fala mais do Messias. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, ainda tem chance de aprovar o Messias. Tá? Ainda é um sonho, mas agora está ficando um sonho cada vez mais provável. A cada dia que passa que não aprovam o Messias fica mais difícil de ser aprovado. Se isso chegar em agosto e não aprovar o Messias, já era. Vai ficar para o próximo presidente. É verdade. Se o Lula perder a eleição esse ano, né, o Flávio está garantido, vai segurar e quem vai votar vai ser ele. Se o Lula ganhar a eleição esse ano, não vai fazer diferença, porque aí ele pode aprovar esse ano, pode aprovar no que vem. Se o Lula ganhar a eleição esse ano, na verdade, a gente está fudido, meu amigo, o Brasil já era. Eu espero que não aconteça isso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Alan da TI, Duas Garotas e uma Xícara e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falei para vocês, quando o Barroso pediu renúncia, né, eu falei, pô, uma merda, né? Realmente o Lula vai indicar mais uma pessoa para vaga no STF, né? Mas, quando surgiu a briga do Senado com o Congresso, o Lula indicando o Messias e o Senado querendo o Pacheco, eu falei, ó, abriu-se uma oportunidade. Naquela época eu dizia, não, é apenas um sonho, é apenas uma coisa. Imagina que maravilha que seria se isso acontecesse, né, e chegasse e sobrasse essa vaga para o Flávio Bolsonaro, ou para o Bolsonaro, na época eu não sabia ainda quem seria o candidato, né, para o Bolsonaro indicar em 2027, né, ia ser uma maravilha, porque lembra, a gente tem que fazer uma maioria no STF em 2027 para começar as mudanças de verdade. A gente já sabe que a coisa está toda travada, né? Hoje a gente tem dois indicados pelo Bolsonaro, tem o Fux que tem a cabeça mais ou menos no lugar, o resto é tudo merda. Então, ou seja, agora o próximo presidente indica 3 ministros do STF, né? Então mais 3 já dá 6, 6-5 já fechou. Só que o Fux ainda é indicado pelo Lula, ainda não é uma pessoa confiável, né? O ideal seria botar mais um nessa parada. Botar mais um seria justamente a vaga do Barroso, né? Que está vago. Hoje, no momento, tem só 10 pessoas no STF, né? Então, seria um sonho, porque, como eu falei, né, o mais provável é que aprovassem o nome do Messias, porque o Lula deu dinheiro pra caramba pra todo mundo. Tá aqui, ó. Lula depende de Alcolumbre, mas escândalo Master amplia desconfiança entre Planalto e Congresso. Lembra, o Alcolumbre está metido até os testículos nesse caso do Banco Master. Por quê? Porque a Previdência do Amapá, que é a indicação dele, comprou 400 milhões de títulos do Banco Master, ou seja, o mesmo esquema do Ibanez em Brasília, né? Não se sabe exatamente, porque o Ibanez ele pode dizer que ele foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes com o inquérito do 8 de janeiro. O Alcolumbre não, o Alcolumbre provavelmente foi comprado, né? Ou seja, deram dinheiro para o Alcolumbre nessa parada, né? Aqui, ó. Fim da CPI do INSS, andamento da indicação de Messias para o STF, veto ao projeto que reduz pena de condenados por atos golpistas, estão nas mãos do presidente do Senado. O Lula depende do Alcolumbre para um monte de coisa, né?
O Palácio do Planalto depende do Alcolumbre para destravar votações importantes e frear CPIs em um momento no qual o escândalo do Banco Master assombra governo, Congresso e STF. A preocupação do Planalto é que vazamentos de movimentações financeiras do Lulinha, a crise do Master, provoque impactos imprevisíveis na disputa entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Não, já tá provocando, meu amigo. Vai provocar, esquece. Já era. Esse barco já saiu do porto, meu amigo. Pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado mostrou crescimento nas intenções de voto de Flávio, que aparece agora como um nome competitivo. Ah, para com isso. Flávio já estava competitivo há muito tempo. Flávio já está na frente do Lula, nas outras pesquisas já mostramos. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o problema com essa pesquisa do Datafolha. Onde é que foi a martelada dele? O martelinho de ouro foi na questão dos evangélicos versus católicos. O Datafolha considera só 28% dos brasileiros como evangélicos e 35%, alguma coisa assim, como católicos, né? O problema é que, na verdade, os evangélicos já são 36% da população brasileira. É aí que está a martelada, porque vocês sabem que os evangélicos votam em massa no Flávio Bolsonaro, né? Mas vou falar sobre isso num outro vídeo, tá? Então, ele está dizendo aqui não, que a pesquisa da Datafolha mostrou o Lula na frente com 46%, mais empatado tecnicamente, coisa e tal. Repara que não deixa de ser basicamente a mesma coisa. O Lauro Jardim fala aqui que é justamente o Flávio, agora com um poder de barganha maior, né? Como eu falei para vocês, é muito importante para o Flávio estar crescendo neste momento, que esse é o momento em que começam a se arranjar as coligações para a eleição, o pessoal começa a fechar ou com o lado A ou com o lado B, né? Quem que eu vou apoiar nessa eleição. E nesse momento, o Flávio ficando com uma posição tão positiva, ajuda pra caramba. Ele começa agora a poder fazer composições com chance real. Até aqui, muita gente tratava ele como, não, Flávio, não vai ter chance, nenhuma chance, não sei o que lá. Agora o pessoal do PSD já está vendo, por exemplo, o pessoal do PSD, eu acredito que o PSD vai ter candidato, aliás, o Eduardo Leite declarou já que é pré-candidato a presidente, né? Mas a verdade é que vai ter candidato a presidente para aquele negócio de ajudar o partido. Na prática, o pessoal já começa a fazer aliança para decidir estar de um lado ou de outro, né? E com o Flávio bem nas pesquisas, vai para o lado do Flávio, né? Aqui, ó. Flávio, claro, gostaria de empurrar esse tema para depois das eleições. Em resumo, desamarrar o nó dessa indicação já não depende só de Alcolumbre. Ou seja, se realmente Flávio já tiver esses 35 votos certos para barrar o Bessias no STF, cara, acabou, meu amigo, acabou. Já ficou para o ano que vem. O nosso sonho já se tornou realidade. Só com isso, só com essas pesquisas positivas do Flávio e a movimentação dele lá dentro do Senado, já acabou. E realmente está estranho, porque se você reparar, já faz um tempo que ninguém nem fala em votar a indicação do Alcolumbre. Vocês repararam isso? Ninguém nem fala em votar a indicação do Alcolumbre. Agora, existem duas situações que ainda podem melar o nosso sonho, tá? 2 pontos que podem melar esse nosso sonho do Flávio Bolsonaro indicar esse nome do STF. Eu vou dizer para vocês. Primeiro, é o Lula recuar, tirar o Bessias e botar o Pacheco. Se o Lula fizer isso, eu lamento informar vocês, o Pacheco será aprovado esse ano ainda. Infelizmente, a verdade é essa. Por quê? Porque o Pacheco é senador. É amigo de um monte de gente lá dentro. Eu tenho certeza que até entre os 35 que o Flávio colocou para barrar o Bessias, ele conseguiu gente que não gosta do Bessias porque o Bessias é o Bessias. Se for o Pacheco, vota, entendeu? Então, assim, eu acho que se o Lula voltar atrás e indicar o Pacheco, infelizmente, o nosso sonho de ter uma vaguinha no STF vai pelos ares. Então, esse é o primeiro alerta. Tomara que não façam isso. Tomara que o Lula continue insistindo com o Bessias. O Lula tem todo o interesse em insistir com o Bessias, ele acha que vai ganhar a eleição. Se ele ganhar a eleição, meio que acabou, aí não tem problema, vai ser o Bessias mesmo, né? Não tem o que fazer, porque não tem como esperar 4 anos com uma vaga em aberto, né? O outro fator é o fator André Mendonça, né? O André Mendonça está atuando a favor do Bessias, né? E o André Mendonça se tornou agora uma coisa muito importante na conjuntura política brasileira. Você concorda comigo? Ele controla a CPI do INSS e a CPI do Master. Né, controla os inquéritos, desculpa, ele controla os processos do Master e do INSS. Né, mas, de certa forma, ele controla todas essas informações, tudo isso daqui. Então, repara, e ele gosta do Bessias, não pelo Bessias ser indicação do Lula, mas pelo Bessias ser evangélico. Então, o André Mendonça tem atuado a favor do Bessias nessa história. E aí o André Mendonça pode, com muita facilidade, virar para os senadores da direita. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu libero sei lá o que para vocês aqui e vocês liberam o Bessias para cá. É uma possibilidade também disso acontecer. Seria outra maneira do nosso sonho morrer. O nosso sonho agora está vivíssimo, cara. Era um sonho quase impossível. Eu falava para você, não, pode ser na hipótese de talvez o Bessias for ficando cada vez mais perto da eleição e coisa e tal, e aí a gente conseguir barrar
e esperar a eleição. Aparentemente a gente já está nessa, né? Resta ver o que vai ser feito aqui. Ó. O Lula está encrencado com o Pacheco, desculpa, com o Alcolumbre, e repara, né, esse é o principal erro, esse é o principal problema que eu vejo, né? Porque o Lula, para agradar o Alcolumbre e conseguir, por exemplo, barrar a CPI do Master e alguma outra coisa, ele pode falar, não, então beleza, então eu boto o Pacheco. O Alcolumbre adoraria isso, o Alcolumbre acharia isso lindo, né, maravilhoso, né? Então, ou seja, esse é o grande risco que a gente corre. Mas o Lula é burro. E o Lula está muito fechado com a esquerda, né? Ele quer indicar a gente da esquerda, ele quer apoiar a esquerda. Ele é um cara que... Sabe aqueles burros que tem aquele tapa-olho assim da frente de lado, assim, que não consegue enxergar para o lado? Felizmente, né? O que eu falo para vocês, se o Lula tivesse 2 neurônios funcionando, a gente teria uma tarefa muito mais difícil nessa oposição. Mas essa é a situação. O que era um sonho está virando realidade. Olha que beleza. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.